Olá, você que acompanha aqui o canal da agência MTV e não sabe falar inglês e quer trabalhar nos Estados Unidos com uma oportunidade de ser jardineiro e ganhar em dólar. Você acha isso possível? É muito possível. Tão possível que nosso amigo que está aqui ao lado, o Márcio José Lacerda, acabou de passar numa entrevista para justamente essa vaga de jardinagem no estado da Flórida, sem saber falar inglês. Isso é uma ótima notícia que você vai acompanhar a partir de agora aqui no canal da agência MTV. Meu nome é Eric Santana. Opa, quase engasguei. E hoje é o dia 14 de junho de 2021 e ao meu lado está o grande flamenguista, mais um flamenguista aqui, Márcio José Lacerda, que fala diretamente de Santa Catarina, mas ele é de Palotina, no oeste do Paraná. Márcio, tudo bem com você, meu caro? Como você está? Tranquilo? Boa noite, Eric. Tudo beleza, tudo jóia? Melhor impossível. Maravilha, maravilha. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, né? Agora é noite, são exatamente 8 horas e 50 minutos, mas a gente nunca sabe quando o pessoal vai estar assistindo esse vídeo. Então, fica aqui a nossa saudação minha e do mais para você que acompanha esse vídeo no canal da agência MTV. Márcio, me conte, você que tem 44 anos, qual é a sua profissão hoje aqui no Brasil? Bom, Eric, eu sou motorista de caminhão já há 20 anos, quase 20 anos aí. Hoje trabalhei muito no Brasil, viajei em todas as regiões do Brasil, e hoje eu estou fazendo só o Mercosul. Faço o Brasil e Chile, Uruguai, Argentina, e Paraguai. É o Eu meu só trabalho. faço só o Mercosul, é isso? Só. 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 Se pedir para você ir para a Europa, você não vai, né? Não, não, não. Aí já ficam dirigindo já fica difícil, né? Ai, figuraça. Sim, Maravilha. Então você é um motorista de carteira cheia, como diz lá na minha cidade, né? sim. Sou motorista de carteira cheia. Tem um caminhão grande, costuma transportar o quê, Márcio? O básico para a população é só alimento que a gente transporta, é só frios congelados e só alimento, alimento. Maravilha, maravilha. E nos últimos tempos decidiu tentar uma vaga de trabalho nos Estados Unidos e procurou a agência MTV e recentemente fez uma entrevista para uma vaga de jardinagem no estado da Flórida e o resultado foi positivo, não foi isso? Foi isso mesmo, Eric. Eu já tinha alguns anos que vinha tentando alguma coisa, né? Só que sempre dando com os burros na água. Aí, através de rede social, eu conheci a MTV. Hum, Aí entrei em contato com o Marcelo, você já tem algum tempo já, né? hum. Aí fui, como se diz aqui na linguagem do Mercosul, já fui desarrollando planos aí com ele e deu É. tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo aí. Tá tudo encaminhado já aí. Tá bom. Então vamos contar um pouco da sua história, da sua trajetória até chegar nos dias de hoje, ok? Você nasceu no Paraná mesmo ou não? Isso, eu nasci numa cidade ali no. Essa cidade fica no noroeste do Paraná, chamada Umuarama. Uma cidade, Umuarama. uma Uhum. cidade bacana. Mas eu só nasci lá. Quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai e minha mãe resolveram vir para essa cidade que eu moro hoje, que chama Palotina. E já estou lá já há 41, quase 42 anos que eu moro lá. Beleza. E aí você estudou lá, como que foi? Eu estudei lá, apesar que eu não tenho muito estudo, né? Eu fiz uma oitava série incompleta, mas é assim, é o suficiente para mim poder aprender a me virar na vida, né? E da onde vem esse desejo de se virar na vida? É uma coisa que seu pai te falava, sua mãe, seus avós, como que é isso? Não, Eric, sabe, eu quando foi no final da década de 80, eu era menino ainda, eu comecei, sabe, a abrir os olhos para a vida, para o mundo, e ver que eu não podia ficar dependendo de pai e de mãe. E naquela época, os meninos podiam trabalhar, hoje não pode mais, né? Então, desde aquela época, eu já fui pegando gosto por caminhão. Olha só, fui pegando gosto por caminhão.
Na época era tudo mais difícil, não é igual essa moleza que tem hoje aqui. Mas. Não, hoje o caminhão virou brinquedo de menino. Então, naquela época já era mais difícil, não tinha aceitação, né? E eu menino ainda, fui procurando aprender, sabe? Aí fui trabalhar em armazém, fazer estocagem de produtos ensacados. E é a época que o menino podia trabalhar, né? Hoje nem pensar. Então, daquela época eu comecei a pegar mais paixão ainda por caminhão, sabe? Sei. Aí e eu vi que o futuro é a gente que tem que fazer, não tem como a gente ficar dependendo muito de pai e de mãe, ainda mais eu que venho de uma família humilde, que não tinha muita condição, a gente só não passou fome e andou pelado, mas a condição era pouca, sabe? Então, eu já fui começando a me virar Você já. teve muitos irmãos? Sim, tenho bastante irmãos. Bastante assim, entre aspas, né? 6. 6? 6, é. Hoje é impensável ter 6 filhos numa família, né? É verdade. Era o que eu queria, né? Era um dos meus sonhos também, é ter uma casa cheia, sabe? Ah, que É legal. ter bastante gente para contar minha história no futuro. Que bacana. E aí, dentre esses 6 irmãos, você gostava de jogar bola? Como que foi a sua infância, adolescência? Cara, eu vivi uma infância intensamente, cara. Eu fui um cara que deu trabalho, viu? Pra mãe e pro pai. Assim, eu gostava muito de beira de rio, entendeu? Futebol, era aquele futebol descalço. Ah, E algumas vezes a minha mãe foi procurar eu e o outro irmão meu, que é um pouquinho mais novo que eu. Os outros eram muito pequenininhos, tinha deles que nem tinha nascido ainda. A minha mãe chegou em beira de rio procurar a gente, cara. Pra você ter uma ideia. A gente saía de casa de manhã e voltava só à noite. ralou muito o joelho e estourou muito o tampão do dedo? Nossa, cara, nossa, eu vivi muito a minha infância. Eu vivi muito, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. Deu trabalho para sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Dona Marlene. Dona Marlene? Isso, Dona Marlene, uma piauiense batalhadora. Arretada. Você tem o sotaque, inclusive, dela, né? Porque como que você morou no Paraná, cresceu no Paraná com esse sotaque meio nordestino, eu tava estranhando esse negócio. Ah, achei, dona Marlene. É que assim, eu já viajei muito pelo Brasil, então você nunca fica assim, como se diz, com sotaque, por exemplo, o sotaque de onde eu moro, o pessoal é de origem europeia, né? Uhum, Então, o sotaque deles é bem diferente, é italianado, alemoado, entendeu? uhum. Eu tenho a minha característica própria, né? O meu jeito próprio, entendeu? Apesar que Mas- a minha esposa é descendente de alemão e italiano, mas eu não consigo falar igual eles. E dona Marlene, e seu pai, quem que era? Seu José Raimundo, Zé Ferro, famoso Zé Ferro. Zé Ferro, lá de Palotina, o pessoal conhece ele lá. Conhece, mas ele também não é de Palotina, ele é do Nordeste, ele é nascido na cidade de Exu, no Pernambuco. Exu, um pernambucano de Exu, uma piauiense que foram morar em Palotina, tiveram 6 filhos, inclusive o Márcio. Exatamente, é bem desse modelo aí. Poxa vida. E seu pai fazia o quê? Cara, o meu pai, ele trabalhou muito com lavoura, né, com roça, quando ele era mais novo, quando ele chegou no Paraná. E depois ele foi trabalhar com armazém também, fazer estocagem de produto em armazém. Ele trabalhou muito, inclusive ele até se aposentou nisso aí. Ah, legal. É. E eles estão bem lá em Palotina, como tá? Ah, já são idosos, né? Aí é aquele ditado, é igual meu pai fala, o cara quando tá velho, se ele não sentir alguma coisinha, é porque já morreu, né? Aí o meu pai fala bem desse jeito mesmo. Como é que o senhor tá, É. pai? Daquele jeito, um dia eu tô bem, um dia eu tô sentindo tal coisa. É desse jeito. Ah, entendi. Maravilha. Então eles deram aquela a criação, né, que foi difícil, né, para vocês todos, né? E como que você começou a trabalhar com caminhão? Olha, eu já em fazendas, eu já mexia com caminhão em fazendas, mas assim, não era com transporte rodoviário. Era só interno dentro de fazenda. Movimentação interna da fazenda. Exatamente. Aí ali a gente vai começando a aprender. Fazenda é uma boa escola, cara, para quem está É. começando. Eu indico muito o cara trabalhar em fazenda, que a fazenda ensina muita coisa, viu?
ensina muito mesmo. Você começa a sofrer por ali, mas depois você tira tudo de letra, sabe? É desse jeito. E a gente trabalhava com caminhão velho, caminhão antigo, então era tudo dificuldade. Você tinha que carregar o caminhão, você tinha que descarregar o caminhão, se o caminhão quebrasse, você tinha que arrumar, entendeu? Era tudo assim. E agora com o transporte rodoviário mesmo, de fato mesmo, eu comecei em 2003, transporte rodoviário, né? Uhum. Eu ganhei uma chance numa empresa muito grande lá da cidade que eu moro. Hoje ela já não está mais lá, ela mudou a sede dela administrativa para outra cidade maior, para Cascavel, porque é um centro grande, né? Sim. E eu agradeço a minha profissão a essa empresa, né? E a um gerente que tinha lá, o Orlando Reinert, que me deu essa chance quando ninguém acreditou em mim. E hoje você tem um caminhão seu ou você trabalha para uma outra empresa ainda? Não, não. Hoje eu trabalho, eu trabalho de funcionário. Eu sou funcionário de uma empresa de transporte internacional. Maravilha, maravilha. E depois disso, né? Depois você conseguiu o seu trabalho, você casou, tem filhos, como é a vida hoje? Então, eu casei assim, entre aspas. A gente tem uma união estável também, já vai fazer 20 anos, Legal. né? E a gente tem um filho, né? O meu filho está com 14 anos, a gente já foi ter filhos um pouco Tarde. mais tarde, por causa que a gente tem que planejar um pouco a vida, né, cara? Então, É, não é que nem antigamente, tempo do meu pai e da minha mãe, que o negócio era meio destabelado. Hoje não. Então você tem que dar uma controlada para você poder dar uma criação boa, né, cara? pois é, maravilha, show de bola. E você continua morando a sua família? Como é o nome do seu filho? Desculpa. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedrão tá morando lá em Palotina? Sim, exatamente. Mora comigo, é minha joia, um rapaz de ouro. Tá? E ele decidiu torcer pro Corinthians, foi isso? Não, cara, é uma história que não é bem assim, né? Deixa eu te falar, voltando aqui ao assunto do filho, eu tenho uma filha também que é fora É, do casamento, ela não vive comigo, mas certo. é o amor da minha vida e eu tenho fé que um dia ela vai viver comigo nos Estados Unidos. Olha, Eu que falei, beleza. Como é o nome dela? Bárbara Liciane, Bárbara Lisiane. Ela mora onde? mora na Bahia com a mãe dela. Bahia, maravilha. Beijo para Bárbara lá na Bahia. Mas vamos, você fugiu do assunto, vamos falar do Pedro Henrique corintiano. Então, é o seguinte, quando ele era bebezinho, a mãe dele e a avó dele são gremistas. Ah, A família são descendentes de europeus, a minha sogra é gaúcha, né? ah, Então, tudo gremista. Aí a minha sogra e minha mulher começou a presentear o meu filho bebê com roupa do Grêmio, com cobertor do Grêmio, com tudo do Grêmio, sabe? Tudo. Aí eu falei, o que eu vou falar? Se ele quiser torcer pro Grêmio, ele torce. Se ele quiser torcer para outro time, ele vai torcer. Eu não vou ficar. Só que aí é o seguinte, quando ele começou a botar na cabeça a ver o que era futebol e ver como que se joga bola, ele começou a ver eu assistir os meus jogos do Flamengo. Só que eu ah. nunca incentivei ele. Falei, você vai torcer para esse time. Eu até achei que ele ia ficar gremista, porque até uns 10 anos de idade ele usava a camisa do Grêmio. Aí, nessa nova fase do Flamengo, que tá ganhando tudo, Uhum. ele começou a comemorar gol comigo. Oxe! Começou a comemorar gol comigo e abraçava e pulava e Gabigol, e não sei o quê, não sei o quê. Aí, cara, hoje o cara tá assim, meu. Eu tenho que comprar a camisa do Flamengo pra ele, eu tenho que comprar tudo. Esses dias eu estive no Rio de Janeiro, eu tive que ir lá na Gávea, na sede social do Flamengo, comprar uma camisa oficial, colo- Nossa, colocar o nome dele, Pedro Henrique, e o número 14, que é o número do Georgiano de Arrascaeta. Foi o que ele me o pediu. Arrascaeta, é. Aí eu tive. Maravilha. Essas histórias de pai e filho são sempre as melhores, pelo amor de Deus. Um abraço para o Pedro Henrique, que agora é flamenguista, ex-gremista. Muito bem, jamais será corintiano como eu. Mas enfim, a gente tenta, não é verdade? A Ninguém é gente perfeito, tenta. né? É, e estamos numa draga que você nem imagina, Marcelo. Tá feia a coisa pro meu lado. Fica quieto, eu tô vendo essa show tudo aí. Agora, e você, Márcio? Tô vendo que você gosta de rock and roll, é verdade? Cara, eu
é uma das minhas paixões, cara. Década de 80, quando eu comecei a me entender por gente, foi onde começou minha paixão pelo rock. Na década de 70 e 80 foi o auge do rock, né? Tá? Que bandas você curte? Cara, são várias. AC/DC, Iron Maiden, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, ali o Nazaré. As Tem várias, Maria. várias. Então você gosta do rock clássico, americano, inglês, dos anos 70 e 80? O rock dos Estados Unidos, o rock da Inglaterra e o rock da Austrália, né, cara? Austrália. São os que eu gosto, né? São os clássicos. Agora, me diga, um cara que manja de todas essas bandas de rock, que são gigantes, né? Como não sabe falar inglês? Então, eu tô me esforçando. O meu inglês é o suficiente para não passar fome. Para não passar fome. I'm hungry. Isso, o meu inglês é esse aí. E também, a hora que eu chegar no aeroporto, me deparar com um Forceman lá, eu vou saber, que nem diz no Mercosul, desarrollar uma conversa Exato, com ele. olha. É. É, Desenrolar, vai saber desenrolar a bagaça. É, tá bom. é, E aí, um belo momento, né, da sua vida, você está há muito tempo viajando o Brasil, América do Sul também, o Mercosul todo, fazendo entregas e carregando e levando alimento para a população, que é um negócio muito legal. Eu gosto muito da profissão de caminhoneiro. Tive contato durante 6 anos com caminhoneiros do Brasil inteiro, porque eu trabalhei numa empresa de uma construtora, de uma montadora de caminhões aqui no Brasil. E, enfim, tive muito contato com essas pessoas. Conheci o Brasil através da Fórmula Truck, que você deve conhecer, né, por aí. E assim, profissão de caminhoneiro é estrada o tempo todo, é ralação o tempo todo, é ligação, é frete, é saudade da família, é essa coisa toda, né? Mas você conheceu tudo isso, né? Tá estável, pelo menos nesse momento da vida. Por que procurar uma oportunidade fora do país? Essa é a minha pergunta, Márcio. olha, Eric, eu vou te falar uma coisa para você. A gente, quando coloca uma coisa na cabeça, não tem nada que vá fazer você mudar de ideia. Eu vou falar a verdade para você. Eu tive três propostas para trabalhar na Europa. Eu neguei as três. Quando? Nós estamos 2019, 2020, eu não quis, sabe? Um amigo meu que mora na Inglaterra, ele queria que eu fosse trabalhar com o caminhão dele lá, só que a princípio ele ia comprar uma van para me fazer entrega dentro da Inglaterra, até eu fazer a documentação que ele ia me ajudar. Depois eu ia pegar um dos caminhões dele. É mão trocada lá, hein? É, né? É, sim, É, sim, é a nossa mão, é a nossa contramão. é. É. Então, aí eu não quis. E teve também um rapaz lá de Portugal, ele tem uma transportadora muito grande lá, eu não me recordo o nome. Através de amigos, entrou em contato comigo para poder trabalhar para ele. Ele é piloto daquele Rally Paris-Dakar, ele tem uma equipe do Paris-Dakar, e essa equipe dele é patrocinada pela empresa dele, que é de transporte, de Portugal, Certo. né? O nome dele é Alexandre. E eu também não quis, não quis. E tem um outro amigo meu que a gente tem uma amizade muito grande. Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou conhecer esse cara pessoalmente. A gente é amigo de rede social. E ele queria que eu fosse trabalhar na empresa aonde ele hoje ele já não está mais naquela empresa. Ele era instrutor de frota nessa empresa. E ele queria que eu fosse trabalhar lá. Ele estava me dando tudo, suporte, ajuda, tudo, tudo, tudo. Eu não quis também. Sabe por quê? Por causa do dito Estados Unidos. Eu Uhum. botei na minha cabeça, eu falei, eu quero ir para lá, eu quero respirar o ar americano e eu não quero saber, cara. Então, Por é que os tipo Estados assim, Unidos te fascina tanto assim? cara, eu acho que o estilo que eles vivem lá, o estilo do americano viver, combina um pouco com o meu estilo e com o meu jeito de ser. É, e também eu penso muito nos meus filhos, né? Apesar que a minha filha não vive comigo, mas hoje eu conversei com a mãe dela. No futuro, eu quero levar ela para lá, para ela estudar. E eu estou pensando no futuro dos meus filhos também, né, cara? As melhores escolas do mundo, college, os melhores que tem. E a educação lá, ou quando não é gratuita, o valor é tranquilo para a gente pagar. Então, é
eu quero encaminhar meus filhos também, né? Porque eu já estou com a idade, vou fazer 45, então eu não tenho perspectiva nenhuma e também não tenho sonho de riqueza. Simplesmente de viver bem e dar um futuro bom para os meus filhos. E respirar o ar que os americanos respiram, né? Que para mim sei lá, cara, é um. Não Ô, é um. Márcio, por que você. Márcio, me responda uma coisa. Por que você quer dar um futuro melhor para os seus filhos? Cara, é o seguinte, eu não consegui ter assim, a minha mãe e meu pai, eles não puderam me dar eles me deram a educação, me deram alimento, me colocaram na escola, tudo. Só que, como eu venho de família humilde, não tive como, assim, frequentar uma faculdade, não tive. Até que naquela época não tinha as facilidades que tem hoje. Até hoje ainda tem um pouco de facilidade para a gurizada estudar, mas na minha época não tinha. Então, o que eu quero? Eu quero que os meus filhos tenham tudo aquilo que eu nunca tive. Sabe, eu tenho um sonho de dar uma profissão legal, assim, que os meus filhos escolherem. Eu tenho um sonho, cara. Eu já cansei de dirigir aqui, eu estar aqui dirigindo e estar me vendo no dia que um filho meu está recebendo um canudo, uma coisa, e eu junto lá. Cara, eu não vou aguentar, não, velho. Eu vou às lágrimas, porque é um sonho para mim, viu? E qual o sentimento de estar começando a realizar isso na sua vida? Eu sou um cara bem contido com as coisas, sabe? Eu me contenho bastante com as coisas, assim. É aquele ditado, eu tô me desmanchando por dentro, você entendeu? Eu tô me desmanchando por dentro. E, e assim, eu não fico fazendo planos mirabolantes na cabeça. Eu tô deixando a maré me levar, você entendeu? Então, eu vou começar a colher o que eu já plantei, entendeu? Muito bem. E aí você decidiu procurar como a agência MTV? Olha, a agência MTV, eu tinha visto, se eu não me engano, a primeira vez eu vi o Marcelo no YouTube. Eu vi ele numa reportagem do Jornal Nacional, Certo. né? E era no YouTube, mas estava falando sobre a reportagem do Jornal Nacional, onde ele recrutou o pessoal que foi trabalhar nos navios de cruzeiro. Ah, Foi isso aí que eu vi. Aí, muito tempo depois, eu peguei, fui acompanhando, curti lá o canal, tá? Fui acompanhando e resolvi um dia a entrar em contato com o Marcelo. Cara, ele falou poucas e boas para mim, velho. o que que ele Porque falou para você? Conte-me tudo! Porque assim, o Marcelo ele é um cara muito positivo e ele é um cara que ele não gosta de enrolação, cara. Se você for conversar com ele, você já tem que ir conversar com ele sabendo aquilo que você quer, entendeu? E para poder perguntar as coisas para ele, você tem que estar primeiro a par do que está acontecendo. Porque se você fazer perguntas sem nexo para ele não vai gostar, entendeu? Então, e a princípio eu tinha conversado com ele sobre vagas de motorista. Ele até me falou da Europa, que ele poderia me conseguir driver na Europa, aí eu expliquei para ele que minha vontade era Estados Unidos e tudo. Aí um dia ele até me deu um puxão e falou assim: Cara, você é um cara barbado, velho, um cara barbado, não sabe o que é da vida, tem medo de encarar as coisas. Ele me falou. Então aquilo para mim foi um puxão de orelha, né, cara? Então eu falei: Puxa vida, o cara tem razão, meu. A pessoa tem que ter objetividade naquilo que quer, né? Aí foi onde eu comecei a pensar positivo. Eu acho que eu fiquei mais ou menos assim um ano com aquilo na cabeça e eu tive outros contatos com ele, outras conversas, até que um dia eu resolvi, quando saiu esse visto H2B, eu falei, cara, chegou minha hora, eu vou abraçar. Deu o que deu. Se não for de motorista, eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer qualquer coisa nos Estados Unidos, que eu sei que qualquer coisa que a gente faça lá é rentável, é lucrativo. Se você souber, você vive muito bem. E aí eu resolvi entrar em contato com ele e pedir o visto H2B, ver no que ele poderia me ajudar nos Estados Unidos. Né? Para quem está Aí, vendo a gente, o visto H2B, ele é um visto de um ano, né, temporário, para quem vai realizar serviços de manutenção, jardinagem, vários serviços nos Estados Unidos, né? Uma novidade recente aí, não é?
Então, aí eu peguei e fiz tudo, os trâmites com ele, fiz tudo, ele me assessorou legal, fez para mim uma ficha currículo, me ajudou muito, né, passou tudo para mim, porque eu sozinho não ia conseguir, mas nunca, cara. Sozinho não consegue, meu irmão. Vou te falar para você, sozinho não consegue. Então eu dou a dica pra galera aí que não tentar fazer sozinho porque não consegue. Não vai conseguir, é muito difícil. É muito difícil. Então você tem que procurar a assessoria de uma pessoa que já, de uma empresa, da MTV, que já está no mercado há anos aí, já sabe fazer tudo e sabe por onde começar, sabe os contatos, sabe tudo. E o valor é olha, o sonho, cara, a vontade da pessoa é maior que qualquer valor, né, cara? Então, se você tem como você arcar com isso, vale a pena. Eu falo que vale a pena. Maravilha. E aí, como foi receber a notícia que tinha uma entrevista, que você tinha uma entrevista? Como que você recebeu essa notícia? Então, o Marcelo me mandou para mim essa notícia. Eu estava em casa, eu estava de folga. Me deu uma cara, mas Deus, velho, parece que Deus põe a mão em cima das coisas. Eu estava em casa de folga, cara. De folga em casa. Então, em casa você tem você tem como você sentar numa cadeira bem confortável, entendeu? Você poder estar estudando as coisas, fazendo tudo certinho. E você tem tempo, né, cara? Porque aqui na estrada você tem que estar planejando, né? E aí ele pegou e me falou que tinha essa entrevista. Veio pelo, ele veio pelo WhatsApp, né? Me avisou. Aí eu falei para ele, falei, cara, como é que eu vou desarrollar uma conversa com os caras, velho? Se eu não, o meu speaking é horroroso. Aí ele falou assim, Fiquei horroroso. aí ele pegou e falou bem assim, ó, a gente tem, eu vou passar para você um cara que vai te auxiliar. Eu não lembro o nome do menino, é um moreninho de óculos, eu não lembro o nome do menino. Ele passou para mim, cara, e o cara pegou e me chamou no outro dia. Ele passou comigo um pouco de inglês lá, aí eu tinha anotado umas coisas, eu comecei a falar o que eu tinha anotado, que eu tinha decorado, aí o menino falou assim, cara, a tua pronúncia tá boa, não tem o que melhorar. Eu falei, mas eu só sei falar o que eu tô decorando, cara. Ele falou, não, mas o básico, esse o Marcelo tinha passado também, mais ou menos o que interessava pro pessoal da empresa lá na Flórida. Ele passou o que interessava para eles, para poder falar. Então a gente já vai certeiro naquilo, né? Só que, ainda bem que na hora da entrevista os caras deram a opção, espanhol e inglês. Eu falei, cara, espanhol, velho, tá louco? Que dúvida! Espanhol, por favor. Please. Aí, aí, cara, Please, espanhol, please, espanhol. isso, eu tinha um hispano junto lá, né? Ah, Aí ainda bem que eu falava, perguntava se ele estava entendendo, ele fazia assim, estava entendendo. Nossa, que maravilha. Então, aí, cara, deu tudo certinho. Aí depois da entrevista, eu fiz a entrevista sim, como eu sei que tem os par de candidatos, eu falei, não custa nada, né, cara, a gente fazer a entrevista. Se passar, alegria, muita alegria. Se não passar, a gente vai para outro, a gente tenta outro, porque o Marcelo consegue várias entrevistas com várias empresas em vários estados americanos. Então, a gente fica assim confortado por isso, né? A gente tipo assim, não perde nada por tentar, né? Vamos tentar, nem que faça fiasco. maravilha, cara. E agora me diga o seguinte: para essas pessoas, que você conhece muitas pessoas daí, né, que tem um sonho, ela fala, eu não faço inglês, mas eu queria muito um emprego assim. Ah, você tem sorte porque você já viajou, todo o Mercosul, você conhece espanhol. As pessoas acham que a gente tem sorte, né, Márcio? Então, Eric, é o que eu falo hoje mesmo. Eu acabei de falar para um amigo meu, cara. Eu tenho bastante amigo meu, cara, que eu vou indicar para o Marcelo aí. E, e, e eu tenho certeza que vai dar certo para eles também. Então, hoje mesmo eu ainda estava falando com um amigo. Eu falei, cara, eu já venho lutando com isso, já não é de hoje, faz tempo. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se preparando, porque
não é uma coisa que você consegue assim da noite para o dia. Tem um pouco de dificuldade. Eu agora, olha, não tem muito tempo que eu passei a colocar tudo na mão do Marcelo, porque eu vi que ele é o cara certo. Mas no passado eu estava tentando fazer sozinho, cara. Sabe? Aí quando eu falei, eu vou peitar, vou meter o peito. Eu falei, eu vou fazer um visto de turista e vou ficar lá clandestino. Aí veio a tal da pandemia, cara. Veio a tal da pandemia Então você já tinha o desejo de ir mesmo assim, antes da pandemia, você falava, vou entrar de turista e vou ficar lá. é porque tem vários amigos meus que já estão lá, né? Tem Entendi. vários. Tem deles que chegaram lá de uma maneira e estão de outra, entendeu? Os caras chegaram lá, tem cara que chegou lá com $500 no bolso. Ah, eu tenho amigos lá assim também. Hoje o cara tá 20 anos lá, o cara tem green card, o cara se deu muito bem na vida. Então, e eu me espelho neles, né, cara, que são caras honestos, trabalhadores. Só que é o seguinte, se eu posso ir com um contrato de trabalho, com um visto, com um social, porque esse visto aí, ele dá direito ao social. Sim. E dá direito a levar minha família e a gente ficar 1, 2, 3 anos, eu não sei quanto que vai ser o contrato. Então, enquanto a gente estiver lá com a vigência do contrato, a gente vai estar andando com a cabeça erguida, cara, sabe? E é coisa que só esse visto de trabalho dá pra gente. Então, é por isso que eu resolvi tentar isso aí com o Marcelo, pra Muito ficar bom. tranquilo. Não, muito bom, muito bom. Sensacional. Márcio, até aqui foi a entrevista, você foi super bem, foi aprovado, foi um dos 12 aprovados nesse primeiro momento pela agência MTV, nessa vaga para trabalhar com jardinagem, lá na cidade de Jacksonville, Jacksonville, na Flórida, lugar isso. quentinho lá da Flórida. É bom, é bom. E, e aí, já deu entrada no processo do visto H2B? Então, eu estou esperando. O Marcelo pediu para me aguardar alguns dias. Ele até pediu para mim foto do passaporte, e tal, umas coisas aí, e eu enviei para ele. Aí ele pediu para aguardar alguns dias, porque eu acredito que tem que esperar o pessoal da empresa lá na Flórida, tem que Uhum. esperar eles fazer o pedido de que eu acho que vai ter que ser um visto de urgência, porque o consulado não estão atendendo assim os vistos comuns. Então, se for um visto de urgência, como a empresa trabalha, a empresa ela precisa de mão de obra urgente, eu acredito que vai ser um visto de urgência. Aí eu estou esperando essa papelada aí, esses e-mails, eu não sei como é que vai vir, para poder entrar com o pedido no consulado. Tá bom. E a hora que esse visto sair, a gente vai conversar de novo, Márcio. A gente vai bater um papo, ver como que você vai fazer com a sua família, ver qual é a expectativa, você já vai estar com um contrato em mãos. A gente vai conversar novamente para mostrar realmente todas as etapas. Tem a entrevista, o cara vai lá, mesmo sem falar inglês, ele consegue bons resultados e depois saindo a partir da documentação oficial, que é esse visto H2B, que é uma novidade, que é uma possibilidade muito boa para quem deseja trabalhar de forma legal na América, né? E sem grandes preocupações, só de trabalhar, guardar o seu dinheiro, conquistar os desejos, né, materiais e humanos também, que é muito legal ter contato com outras culturas, né? Então, nesse próximo momento que sair o visto, a gente volta a conversar, pode ser, Márcio? Pode ser, sim, tranquilo, cara. Mas Eric, deixa eu te falar uma coisa. Eu vivo aqui no Brasil, eu tenho uma vida boa, cara. A minha vida não é ruim aqui no Brasil, Sim, sabe? sim. Eu, pela minha profissão, eu já conquistei várias coisas e eu não imaginava conquistar, graças a isso aqui, ó, volante do caminhão. E eu tenho uma vida tranquila. O que eu ganho, dá para mim pagar minhas contas, dá para guardar um pouco, entendeu? Minha esposa também trabalha. Ah, mas é assim, é a vontade, né, cara? A vontade de você estar em outro país, aprender outra cultura, vivenciar o que o povo, o que eles vivem, entendeu? Viver como eles, sabe? Comemorar as datas deles, que eu acho muito bonito, aquelas Halloween, aquelas coisas todas lá, eu acho muito legal. Eu acho legal aquela gurizada pedindo doce nas portas, entendeu? É a cultura deles. E eu gosto muito da história deles, a constituição deles. Eu já estudei já, cara, a constituição deles, a história deles, guerra civil. Estudei bastante coisa para mim não chegar lá, sabe, a matuto, você entendeu? Pelo menos um pouco da história. Então é isso aí, cara. A minha vontade é essa aí. Apesar de eu viver bem aqui no Brasil,
ter um bom emprego, um emprego que me remunera bem. Só que é a vontade, cara, é o desejo, né? A realização dos sonhos e o projeto futuro também para os seus filhos, não é? Exatamente, bem isso. É isso aí. Eu ia chegar nesse ponto aí e você acabou falando o que eu ia demorar um pouquinho para responder. Maravilha. Mas é assim, né? A gente constrói, a gente vive de sonhos. Sem sonhos a gente não vale a pena, né? Então, quanto mais a gente concretiza os sonhos, né? Ah, tá legal aqui, mas pode ser mais legal lá também. E depois eu posso voltar, e depois eu posso fazer outras coisas. A vida continua, a gente sempre tem coisas boas a serem feitas, não é verdade? É exatamente isso aí, cara. É uma. Eu não sei, cara, como é que eu vou reagir depois que eu estiver lá, que eu começar a fazer algumas coisas que eu tenho em mente. Eu não sei como é que eu vou reagir, eu não sei se eu vou chorar, eu não sei se eu vou gritar. Eu só sei que eu vou agradecer a Deus e agradecer todas as pessoas que, que Deus colocou no meu caminho para me ajudar. E eu não sei, cara, eu tenho algumas vontades, sabe? Eu sou antigo, velho. Eu sou da década de 80, da meu tempo de rapaziada. Então eu tenho na minha mente aqui alguns filmes da década de 80, entendeu? Caminhões, aquelas coisas da década de 80. Então eu já tenho em mente o que é que eu vou fazer quando eu estiver lá. A hora que eu tiver depois que eu estiver tranquilo, aí eu vou pôr os meus planos em desarrollo. Em desarrollo. Quem sabe você vai também comandar uma daquelas carretas que tem aqueles desenhos, o bonequinho de neve da Michelin assim na frente e tal. Então, cara, é o seguinte, eu vou te falar bem a verdade. Então, como eu já trabalho com caminhão aqui, eu não tenho, assim, muita curiosidade de caminhão lá. Mas, assim, cara, é uma vontade que eu tenho também. Nem que É, seja. conhecer. Assim, mas, assim, cara, é um trabalho bom, cara. Eu até faria questão de ser um driver lá, porque a remuneração é muito boa. E também eu ia fazer uma coisa que eu gosto, né? A gente Se, sabe, né? se eu conseguir, maravilha, cara, vai estar tudo 100% perfeito para mim. Mas se eu não conseguir, eu vou plantar grama, eu vou cortar grama, eu vou plantar flor, podar árvore, eu vou fazer o que for, eu vou esparramar terra, fazer qualquer coisa, cara. Para mim tá bom. Eu estando nos Estados Unidos, eu me viro lá, não é verdade? Esse é o senhor Márcio José Lacerda, de 44 anos, de Palotina, que conversou conosco hoje nesse dia frio aqui em Minas Gerais, 14 de junho, e um dia tranquilo lá em Santa Catarina. Que lugar de Santa Catarina você está aí? Sou Itajaí. Itajaí, em Santa Catarina, falando conosco aqui no canal da agência MTV. O Márcio, filho de um pernambucano com uma senhora Marlene de Piauí, né? Que teve muitos filhos, 6 filhos. Ele cresceu, mal conseguiu terminar o primeiro grau, já sonhava em ser caminhoneiro, conseguiu seu espaço na indústria de motoristas, né? Um driver brasileiro. Ele ama rock and roll dos anos 70, 80, bandas como Kiss, Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, etc e tal, só que não sabe falar inglês fluentemente, mas mesmo assim tinha um sonho de morar nos Estados Unidos e viver a cultura americana, tanto para ele como aprendizado, como para futuramente ajudar os seus filhos. E aí ele decidiu procurar a agência MTV, conseguiu uma entrevista e recentemente, há cerca de 15 dias, 10 dias, passou nessa entrevista para trabalhar em Jacksonville, na Flórida, e já deu entradas para ter o seu visto H2B, que é um visto de trabalho temporário, onde ele pode ir sossegado, inclusive com a família, trabalhar nos Estados Unidos e realizar seus sonhos pessoais e profissionais. É isso, senhor Márcio José Lacerda? Isso mesmo, Eric. É desse jeito que você falou, né? E eu queria agradecer, cara, a MTV, né? Por ter me ajudado aí, cara. E tá me ajudando ainda. Ó, Marcelo, você ainda tem muito que me ajudar, cara. Então, é o seguinte, eu te agradeço, Marcelo, e agradeço a MTV também pela força que tá me dando, pela assessoria prestada. E eu recomendo pra galera aí, cara. Mas é o seguinte, cara, não vai ficar com conversa que não tem nada a ver com o Marcelo, porque tem que ir certo no que você quer, não fica enrolando. Marcelo é Marcelo é casca grossa e o pessoal conhece isso dele. ele é objetivo, né, cara? É assim mesmo.
tá bem certo, tá bem certo. Márcio, muito obrigado pelo papo. Quando você tiver o visto em mãos, a gente volta a conversar e a gente vai trilhando esse caminho junto. Pode ser, irmão? Pode ser, a hora que precisar, pode chamar que a gente tá aí para ajudar, cara, e para conversar. Beleza? Abraço, fica com Deus. Abraço, fica com Deus também, meu irmão. Tudo de bom.